Você já sentiu que, mesmo construindo tudo o que a sociedade exige, você ainda se sente sufocada? Como se houvesse uma barreira transparente e intransponível entre você e a vida real? Se a resposta for sim, hoje vamos usar o martelo de Sylvia Plath para quebrar essa redoma e resgatar o seu direito sagrado de ser uma mulher real. Bem-vindas à nossa Sexta-feira Cultural. Para encerrar esta nossa segunda semana, onde desafiamos o peso do trabalho invisível, eu trouxe uma obra que é um espelho da alma, A Redoma de Vidro. Sylvia Plath deu um nome magistral a esse isolamento na história de Esther Greenwood. Mas vamos trazer isso para a nossa realidade. Hoje, a nossa redoma se manifesta na pressão para sermos avós impecáveis, profissionais que nunca falham ou mulheres que precisam envelhecer com perfeição. A redoma de vidro é o isolamento que sentimos quando tentamos corresponder a uma imagem que não é nossa. Hoje, vamos usar a coragem cortante de Sylvia Plath para começar a trincar esse vidro. Vamos falar sobre o direito de ter as suas próprias sombras e de não precisar ser a vitrine impecável de ninguém. Se o vidro da sua redoma está começando a embaçar, é sinal de que a sua própria vida está tentando encontrar uma saída. Vamos juntas descobrir o que existe do lado de fora da perfeição. Para entendermos a força da obra de Sylvia Plath, precisamos primeiro mergulhar na anatomia desse sufocamento que ela descreve tão bem. A redoma de vidro não é feita de ferro ou concreto. Ela é construída com as expectativas silenciosas que o mundo deposita sobre os nossos ombros desde que nascemos. Na juventude de Esther Greenwood, a redoma era a pressão para ser a estudante perfeita, a estagiária impecável e a noiva ideal. Mas na nossa maturidade, essa estrutura de vidro muitas vezes se manifesta na cobrança para sermos o suporte emocional inabalável de toda a família. A mulher que envelhece sem reclamar e que mantém uma aparência de felicidade constante para não incomodar ninguém. O grande perigo da redoma é que ela é transparente. Do lado de fora parece que estamos vivendo plenamente, mas do lado de dentro o ar está acabando. O sufocamento acontece quando a busca pela perfeição feminina se torna a nossa única métrica de valor. Muitos de nós passamos décadas tentando ser o que a sociedade espera, acreditando que a perfeição nos traria segurança ou amor. No entanto, o que a história de Sylvia Plath nos mostra é que essa busca nos leva a um vácuo existencial. Quando você tenta ser tudo para todos, você acaba não sendo nada para si mesma. A redoma de vidro nos isola da nossa própria vitalidade, transformando a nossa rotina em um teatro de aparências onde o aplauso dos outros é o único oxigênio que recebemos. Mas esse oxigênio é artificial e nunca é suficiente para nutrir uma alma soberana. A anatomia do sufocamento é, na verdade, a anatomia de uma vida vivida para o olhar do outro, onde os nossos desejos reais são abafados pelo ruído das convenções sociais. Neste capítulo, eu convido você a observar onde o vidro da sua redoma está mais espesso. Em quais áreas da sua vida você sente que está apenas encenando um papel para manter uma imagem de perfeição. Talvez seja na forma como você lida com as demandas de seus filhos adultos ou na maneira como você esconde as suas tristezas para parecer forte. Reconhecer esse sufocamento é o primeiro passo para a soberania. Ser real dói, sim, e muitas vezes causa estranhamento em quem está acostumado com a nossa versão vitrine. Mas é preferível a dor da realidade que nos permite crescer do que a anestesia de uma perfeição que nos mantém paralisadas e sem ar. Vamos agora olhar para uma das metáforas mais poderosas de Sylvia Plath para entender como a indecisão e o medo de errar também podem nos prender nesse vácuo.
Em uma das passagens mais viscerais de A Redoma de Vidro, Sylvia Plath nos apresenta a metáfora da figueira. Esther, a protagonista, imagina sua vida como uma árvore carregada de figos maduros e suculentos. Cada fruto representava um futuro brilhante e diferente. Um figo era um casamento feliz e filhos. Outro era uma carreira de poeta famoso e outro era uma vida de viagens e aventuras. Esther via-se sentada embaixo dessa árvore, paralisada pela indecisão, porque escolher um figo significa perder todos os outros. Enquanto ela hesitava, os figos começavam a apodrecer e a cair, um por um, aos seus pés. Na juventude, essa angústia vem da pressão de ter que acertar na escolha do destino. Mas na nossa maturidade, a parábola da figueira ganha um novo contorno. A dor dos figos que nós não colhemos e o medo de que a nossa árvore já não tenha mais frutos novos para oferecer. Muitas de nós passamos a vida tentando colher os figos que a sociedade considerava certos para uma mulher. A dedicação integral à família, o sucesso profissional dentro das regras, a manutenção de uma imagem impecável. E nesse processo, deixamos muitos outros frutos apodrecerem no chão por puro medo de errar ou de decepcionar alguém. A soberania feminina na maturidade exige que façamos as pazes com a nossa figueira. É entender que a vida não é sobre ter colhido todos os frutos, mas sobre o que fazemos com a árvore que restou. O arrependimento pelos caminhos não trilhados é outra forma de redoma de vidro que nos impede de respirar o presente. Se você olha para trás e vê figos que secaram, entenda que aquela terra onde eles caíram serviu de adubo para a mulher resiliente e profunda que você é hoje. Neste capítulo, meu convite é para que você pare de lamentar os frutos que não colheu e comece a observar os novos brotos que a sua maturidade está gerando. A árvore da vida de uma mulher soberana nunca para de dar frutos, desde que ela se permita escolher por desejo próprio e não por obrigação. Talvez o seu figo de agora seja o estudo de uma nova língua, uma viagem solitária ou o simples direito de não fazer nada. Não deixe que a paralisia da perfeição te impeça de saborear o que a vida ainda tem a oferecer. A soberania é aceitar a árvore inteira, com as suas cicatrizes e suas perdas, e ainda assim ter a audácia de estender a mão para o próximo fruto. Vamos falar agora sobre o direito de não estar bem e de como abraçar a nossa própria sombra. Um dos aspectos mais revolucionários de A Redoma de Vidro é a forma crua e sem romantismo com que a Sylvia Plath descreve o colapso emocional de sua protagonista. Esther Greenwood não está apenas triste, ela está desconectada de um mundo que exige que ela sorria enquanto se afoga. Para nós, mulheres maduras, existe um tabu ainda mais pesado sobre o direito de não estar bem. Fomos treinadas para sermos as rochas da família, as cuidadoras que nunca cansam e as conselheiras que sempre têm uma palavra de esperança. Mas a verdade é que sustentar essa fachada de felicidade compulsória é uma das paredes mais grossas da nossa redoma de vidro. O direito de não estar bem é, na verdade, o direito de ser real. Ser soberana não significa viver em um estado de gratidão constante e inabalável. Significa ter a coragem de abraçar a sua própria sombra e admitir quando o peso do mundo se torna insuportável. A sociedade costuma rotular a tristeza feminina como drama ou instabilidade, mas Plath nos mostra que esse sentimento muitas vezes é a única resposta honesta a uma vida de repressão. Quando você se permite não estar bem, você quebra o ciclo da utilidade emocional. Você deixa de ser o suporte dos outros para se tornar o sujeito da sua própria dor. A soberania feminina exige que paremos de pedir desculpas por estarmos cansadas, ansiosas ou profundamente tristes. Essas emoções não são sinais de fraqueza, mas indicadores de que o seu território interno foi invadido ou negligenciado por tempo demais. Negar a própria sombra é o que nos mantém presas na redoma.
isoladas em um vácuo onde não existe respiração autêntica. Aceitar a tristeza como parte da paisagem da vida é o que nos permite atravessá-la com dignidade. Neste capítulo, meu convite é para que você valide o seu cansaço e a sua melancolia. Não tente curar o seu desânimo com mais trabalho ou com distrações vazias. Apenas sinta. Dê o nome ao que te sufoca. O direito de ser imperfeita e de ter dias cinzentos é fundamental para que a sua luz, quando brilhar, porque ela irá brilhar, seja verdadeira e não apenas um reflexo das expectativas alheias. Uma mulher soberana é aquela que conhece as suas profundezas e não tem medo de caminhar por elas. E é nesse reconhecimento da nossa humanidade crua que encontramos a força necessária para quebrar as convenções que tentam nos enquadrar em uma vida de porcelana. Vamos entender agora como essa ruptura acontece na prática das nossas escolhas diárias. Chegamos ao ponto de ruptura, o momento em que a teoria da redoma encontra a prática da nossa soberania diária. Na obra de Sylvia Plath, Esther Greenwood recusa o papel de esposa servil e a vida doméstica que a sociedade da década de 50 tentava lhe impor a todo custo. Ela percebeu que o preço da conveniência social era o seu próprio sufocamento psíquico. Para nós hoje, quebrar o vidro das convenções significa recusar os papéis que tentam nos enquadrar em uma maturidade comportada e invisível. É o direito de ser uma mulher que não é mais fácil ou conveniente para os desejos dos outros. Muitas vezes, a nossa redoma é reforçada pelo medo de sermos julgadas como egoístas quando decidimos priorizar o nosso descanso, os nossos estudos ou a nossa solidão produtiva. Mas a verdade é que o que o mundo chama de egoísmo, a mulher soberana chama de preservação da própria vida. Quebrar o vidro exige a coragem de decepcionar quem estava acostumado a consumir a nossa energia sem qualquer restrição. É o ato revolucionário de dizer não a uma demanda familiar que te sobrecarrega, ou de admitir que você não quer mais ser o pilar que sustenta o caos alheio enquanto a sua própria casa interna está em ruínas. A convenção social espera que a mulher madura seja uma doadora infinita, mas a realidade da nossa substância exige que sejamos seres humanos com limites claros. Quando você quebra essa expectativa, o ar fresco da autenticidade finalmente entra nos seus pulmões. Você deixa de ser uma vitrine de virtudes para se tornar uma pessoa real, com desejos reais e sim, com imperfeições que são só suas. Essa ruptura é o que nos permite sair do isolamento da perfeição plástica e retornar ao mundo como sujeitos da nossa própria história. Neste capítulo, meu convite é para que você identifique qual convenção social mais te sufoca hoje. É a obrigação de estar sempre disponível? É o medo de envelhecer de forma natural? É a culpa por não querer mais carregar os problemas dos outros nas costas? Identifique essa parede de vidro e dê o primeiro golpe. Pode ser um golpe silencioso, uma escolha interna de não mais se sujeitar, ou uma conversa clara onde você estabelece o seu território. Ser soberana não é sobre ser agressiva, mas sobre ser inegociável em relação ao seu próprio bem-estar. Quando o vidro quebra, o barulho pode assustar quem está ao redor, mas o silêncio que segue é o da paz de quem finalmente pode respirar por conta própria. Vamos agora para o nosso encontro final com o mundo real. Chegamos ao final da nossa cesta cultural desta semana. E o meu desejo é que a coragem cortante de Sylvia Plath tenha servido de martelo para as suas próprias redomas. A redoma de vidro nos ensina que o isolamento causado pelas expectativas de perfeição é uma das prisões mais cruéis que uma mulher pode habitar. Mas a boa notícia é que esse vidro, por mais espesso que pareça, é quebrável. E ele se quebra no momento exato em que decidimos que ser real
é infinitamente mais valioso do que ser perfeita. O reencontro com o mundo acontece quando paramos de observar a vida através das lentes do que deveríamos ser e passamos a vivê-la como somos de verdade, com as nossas rugas, os nossos cansaços, os nossos desejos mais selvagens e as nossas dúvidas mais profundas. A vida real é imperfeita, às vezes barulhenta e muitas vezes imprevisível, mas é apenas nela que a gente finalmente consegue respirar o oxigênio da liberdade. Ser uma mulher soberana na maturidade não é sobre ter todas as respostas ou viver em um estado de iluminação constante. É sobre ter o direito de ser humana e inteira, sem precisar pedir licença para existir fora dos moldes sociais. Quando você aceita a sua própria sombra, como Pleth nos provocou a fazer, você deixa de ser uma vitrine estática para se tornar uma força da natureza. A soberania é o ato de quebrar o isolamento da mulher ideal para abraçar a comunhão das mulheres reais. Nós não estamos sozinhas nessa busca por ar. Somos muitas as que estão decidindo agora mesmo que o preço da perfeição é caro demais para a nossa alma. Que a coragem de Esther Greenwood nos inspire a nunca mais aceitarmos viver sobre o vácuo das convenções que tentam nos anular. Eu sou a Kátia e foi um privilégio percorrer esses caminhos literários com você nesta semana. Se as palavras de Sylvia Plath tocarem alguma ferida ou abrir uma nova janela na sua mente, deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva: eu escolho ser real. Vamos fortalecer a nossa rede de mulheres que não tem medo da própria verdade. Curta este vídeo e compartilhe com aquela amiga que parece estar vivendo sob uma redoma invisível. Talvez este seja o sopro de ar que ela precisa. Na próxima segunda-feira, iniciaremos uma nova série focada na nossa reconstrução emocional e no fortalecimento do nosso território. Até lá, respire fundo, quebre os seus vidros e lembre-se, a vida só começa de verdade do lado de fora da perfeição. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro no Jardineiro da Mente.